Vamos soltar aqui a entrevista do Paiva? E a jogada foi criada justamente por todos os jogadores que entraram. Queria que vocês dessem um ok sobre a questão do áudio, tá? Para você estar todo mundo. Se der para aumentar um pouquinho, Rafa, para mim eu acho que está um pouquinho baixo. Entraram no segundo tempo. Obrigada. Boa noite. A gente também tá muito feliz aí pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí dos últimos jogos, né? De tentar lutar muito, brigar muito pelo todo jogo como se fosse uma final. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos, sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e, mais uma vez, mostramos a força do coletivo que a gente tem. Então, jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível. E é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance. E hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente ter um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Rafael, Thiago Toches, Vasco Velocidade. Até antes da substituição, o Vasco teve dificuldade de sair jogando. Por que isso aconteceu? Eu acho que o Flamengo pressionou muito a gente, né? Eu acho que em alguns momentos a gente até conseguiu quebrar a pressão, a gente não conseguia empurrar o Flamengo para trás, né? A gente até tentou jogar, se arriscou, teve um lance no primeiro tempo que a gente perdeu uma bola e nem me lembro quem saiu ali dentro da área, acho que foi o Arrascaeta, se eu não me engano. A gente tentou. Realmente o Flamengo também tem muito mérito de o tempo todo estar incomodando a gente, tentando tirar a bola do nosso pé, mas eu vejo o quanto a gente está buscando evoluir, a gente não está se desfazendo da bola o tempo todo. Quando a gente dá uma bola longa, a gente já está melhor organizado para a segunda bola. Diego. Eu acho legal a gente ir pausando e comentando, sim. A gente mata alguns assuntos. Vou até perguntar a opinião da galera do chat, se vocês preferem ver a live, a entrevista do Paiva inteira. São quantos minutos, Rafa? 20. Os 20 minutos corridos, ou se vocês preferem que a gente vá pausando e conversando com vocês aqui sobre os temas que ele aborda na live. Coloquem aí na entrevista. Se vocês preferem que a gente veja direto, ou se a gente vai pausando aqui conversando sobre algumas situações. Porque, por exemplo, nessa questão que ele fala do lance do Arrascaeta, o Sforza erra ali o domínio, perde a bola, mas a gente também precisa falar que a bola do Payet foi qualquer coisa também, né? É de quem se livra da bola para o meio da área e bota o Vasco em risco, né? O Sforza errou, tudo bem, mas o Payet também errou bastante nesse lance. A galera tá dividida aqui em ter que ir pausando e ir direto. Aqui no YouTube não, né? No YouTube a galera tá mais pro pausando. O Bismarck botou pode ir pausando, Graziella pausando também. Enfim, a gente vai pausando para ficar no meio termo, já que tá dividido, apesar do no YouTube, 100% de aproveitamento aqui, todo mundo pedindo para comentar. Vamos fazer o seguinte, então. Vai ser breve, a gente vai comentar rápido para não demorar muito. Caio, eu vou pausar de 5 em 5 minutos, tá? Pausei aqui no minuto 3:21. Quando chegar em 10 minutos, a gente pausa novamente. Depois, quando chegar em 15, a gente pausa, aí até o final, tá bom? Aí a gente vai ter umas 3 pausas só. Obviamente que eu não vou interromper quando ele estiver respondendo a pergunta. Eu vou interromper quando tivermos em 10 minutos, eu vou esperar ele acabar a pergunta de 10 minutos, a gente pausa e comenta, tá? Eu queria falar também a questão do que ele comentou aqui sobre o Vasco querer ficar com a bola. Eu até entendo isso. Eu sei até que é um processo. O Vasco, em alguns momentos, estava tentando tocar a bola ali na pressão do Flamengo. Eu acho que é o mérito do Flamengo, sim, essa pressão. E o Vasco errou muito passe, porque a pressão do Flamengo foi forte. Só que eu acho que é isso que o Vasco deveria ter feito também. Entendeu? É isso que eu me queixo.
Eu acho que mais do que o Vasco tentar jogar, hoje o que mais me incomodou foi a gente não pressionar a bola, que uma coisa tem a ver com a outra. Quando você pressiona, você tem a bola, você consegue gerar algumas oportunidades. O Vasco praticamente roubava a bola. Esperava o Flamengo encerrar a jogada depois de 3, 4 minutos tocando a bola na entrada da área. Então a gente está num processo de evolução, de construção, e eu acho que jogo a jogo a gente está conseguindo evoluir um pouquinho. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Seu trabalho tem sido amplamente elogiado e vai muito além do que os números, os resultados falam, mas uma estatística muito pertinente é que você se mantém invicto em clássicos pelo profissional do Vasco. Quão importante para poder traduzir o que tem sido a consistência do seu trabalho é essa estatística para você? Fico muito feliz, né? O clássico tem um peso muito grande, né? É muito difícil jogar esses jogos e muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e, se eu não me engano, eu não perdi nenhum jogo também. E foram vários jogos, então muito feliz, assim, a gente consegue dar o peso que esse jogo merece, né? Um jogo muito pesado, de muitos detalhes, né? E, de novo, satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente, em pequenos passos, a gente está evoluindo muitas coisas, e a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também, e o Flamengo também teve uma bola depois ainda também, então é um jogo de muitos detalhes, então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório para a gente. Paiva, Henrique Biondi, canal Mário Coelho Vasco, vou trazer um panorama diferente para essa coletiva. Na lista de relacionados para essa partida, mais uma vez o garoto JP fica de fora e a gente vê a presença do Pablo Galdames, né? Administrativamente observando uma valorização de um jovem que poderia estar ganhando ou minutagem ou até mesmo experiência para no futuro uma venda ser concretizada, até mesmo por conta de questões financeiras que o Marcelo já falou sobre a respeito de salários de zagueiros, a questão também que o Pedrinho falou da janela de contratações. A gente observa um jogador com um contrato curto, que não é utilizado, sendo relacionado, e um jovem que pode se valorizar não sendo. Eu queria saber o porquê o JP vem ficando de fora dessa lista de relacionados. Obrigado. Sim. A gente sempre tenta ser o mais coerente possível, né? Apesar de várias escolhas, dependendo como você olha para ela sempre é questionável, né? O Galdames é um jogador que treina em altíssima intensidade, altíssimo nível, assim como mesmo quando a gente estava jogando com o Hugo e o Cocão, o Sforza era um jogador que treinava em alta intensidade. Então, as escolhas também é para dar uma resposta para o grupo, né? A gente cobra muito, tem cobrado muito desse grupo treinar cada vez mais. A gente sabe das nossas limitações, a gente precisa estar no alto nível o tempo todo. Galdames é mais um jogador que treina muito em alta intensidade, então a gente também dá um recado quando a gente traz um jogador desse para o banco, para a relação, né? E por mais que tenha um peso da torcida, a gente sabe que outros jogadores também. Então, para mim, o Léo Pelé fez mais um grande jogo hoje de novo, assim como o Michael em alguns jogos atrás era contestado, fez mais um grande jogo de novo. O Ryan participou da arrancada que saiu o gol e foi um jogador contestado. Eu sempre falo, a torcida do Vasco, ela cobra, ela é muito exigente, ela tem a razão dela, mas a gente precisa ter coerência no que a gente faz também, né? Então, a gente cobra muito disso, de treinar em alta intensidade, mas a gente tem também clareza, e faz muito sentido o que você falou, de ter o JP, porque é um jogador também talentoso, menos experiente, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Então, mais uma vez, isso prova o quão difícil é relacionar 23 jogadores. Porque se eu trouxesse o JP também e deixar o Galdames, assim como a gente deixou o Souza fora, a gente tem qualidade no nosso grupo e a gente vai tentar fazer uma rotatividade ali dos relacionados para a gente tentar manter todo mundo bem tecnicamente, taticamente, fisicamente e a qualquer momento que entrar, mudar o jogo, assim como alguns jogadores têm entrado e mudado o jogo. Então a gente tenta o tempo todo manipular essas situações para a gente ter mais jogadores disponíveis aí, olhando para todos os contextos. Boa noite, Rafael, aqui, Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é que você analisasse como que foi o contato com o Ryan depois de todo aquele problema que teve no jogo contra o Atlético Paranaense, como que você trabalhou de perto com esse jogador para hoje ele entrar no segundo tempo e ser
muito importante para essa retomada do Vasco na partida e empatar o jogo, né? Ele começou a jogada, depois o Emerson Rodrigues, depois o Pumita, coincidentemente, os 3 jogadores que entraram no segundo tempo, e que você já analisasse o próximo passo do Vasco contra o Palmeiras. Mais de 40 mil ingressos já vendidos para o jogo no Mané Garrincha na semana que vem, né? No próximo domingo. Queria que você analisasse também o que você está preparando, se o Coutinho já vai ter condição de jogar 90 minutos. O Ryan já sentiu o peso da atitude que ele teve pós-jogo. Então, no vestiário, tanto na fala dele com o grupo, quanto na hora do intervalo ali mesmo, ele já tinha percebido que ele tinha errado. E ele tem total consciência disso. Apesar da pouca idade, eu já falei, o Ryan é um jogador experiente, é um jogador de seleção de base, né? Então, ele já viveu muita coisa, viveu a Copa do Mundo Sub-17, então é um jogador que tem total discernimento de tudo que está acontecendo, né? Então, foi uma conversa, assim, que ele já sabia que ele tinha errado. Eu acho que é mais aquele impulso do momento mesmo, que ele não conseguiu se controlar, e eu acho que não é o Ryan só, eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter cometido o mesmo erro, né? Acho que era um erro gravíssimo, porque poderia ter nos custado uma classificação, mas a gente tenta olhar pelo lado do quanto a gente se sacrificou por ele também, né, no jogo, porque a gente sabia que se a gente não classificasse contra o Atlético, o peso ia ser muito grande em cima dele, então ia demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir resgatar o jogador, né, até com a torcida. E muito feliz dele já ter conseguido dar uma resposta rápida hoje, né. Então acho que esse é o nosso papel, né, demonstrar o tempo todo o quanto eles têm capacidade, o quanto qualquer decisão deles prejudica muito a equipe. Acho que o Ryan já aprendeu essa lição e serve para outros jogadores do grupo também. E eu acho que agora é bola para frente, né? A respeito do Palmeiras, é mais um grande jogo, né? Essa é uma sequência pesada. Ainda temos Cruzeiro depois, então uma sequência pesadíssima aí. A gente tem que agora, mais uma vez, descansar bem. Eu acho que entender muito bem o que vai ser o jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras está em uma competição só, então vai ser muito forte no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que estar muito focado lá para fazer mais um grande jogo. Caio, vamos lá. Falando sobre Galdames. O teu resumo aqui, falando sobre Galdames e não o JP, e aí ele citou também a questão do Souza, falou sobre a questão do Ryan, né? E depois falou sobre uma prévia do que ele acha para o jogo do Palmeiras. Diga lá. Não, só explicando a galera que pode ter chegado aí no meio da fala do Paiva, a gente combinou aqui que de 5 em 5 minutos a gente vai parar para comentar algumas respostas dele, né? E aí, 3 coisas para pontuar. Uma que eu não concordo com ele em relação ao Galdames. Eu concordo com o argumento que ele fala, mas o argumento dele não vai ao encontro da decisão de relacionar o Galdames e não o JP. Tudo bem, o JP a gente não sabe porque a gente não está no dia a dia do treino para ver se realmente está merecendo ou não. Mas relacionar o Galdames não me parece coerente com o que ele falou, assim, de dar oportunidade para quem está merecendo. O Galdames, nas últimas vezes que ele entrou em campo, foi um negócio assustador, né? E o Vasco querendo negociá-lo, né, nitidamente durante a janela, não faz o menor sentido relacionar o Galdames, na minha humilde opinião. Um outro ponto, eu vou esquecer aqui quem foi o jornalista que perguntou, mas foi uma maneira de se expressar também, falou que, por coincidência, os jogadores que entraram no segundo tempo participaram no gol. Eu já não acho que é nenhuma coincidência, né? O nome disso é trabalho e conhecimento do Paiva sobre o time que ele tem. Não foi à toa que o Ryan puxou o contra-ataque, achou o Emerson Rodrigues do outro lado, que achou o Puma do outro que estava com gás para chegar na linha de fundo, que achou o Coutinho pisando dentro da área como meia para fazer o gol. O Paiva conhece o time que ele tem, fez as substituições acertadamente e o Vasco conseguiu fazer o gol. Não foi por acaso também. Galdames, isso. E a outra coisa que eu ia falar era de Brasília, que até o Rangel comentou aqui, ó. Brasília, a força arrebenta e colocou Superior Norte, 22ª família. Inclusive, lembrando que eu falei também no pré-jogo, né? Estarei lá exatamente na Superior Norte para acompanhar Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha, fazer um conteúdo legal lá, filmar a torcida, enfim, e acompanhar o Vasco nesse jogo que vai ser muito, muito difícil contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou hoje de 5-0 do Criciúma. É um dos grandes candidatos ao título, né? Até porque só joga o Campeonato Brasileiro agora. O Palmeiras já saiu da Copa do Brasil, já saiu da Libertadores e agora só tem o Campeonato Brasileiro como grande objetivo da temporada. E o Abel Ferreira já deu várias
declarações falando que ele quer muito esse título, que o Palmeiras não pode terminar o ano sem ganhar um título grande. Então o Palmeiras está totalmente focado nisso. Tem um jogador acima da média, o Estevão é absurdo jogando, né? E é um jogo muito duro para o Vasco, uma vez que o Vasco não estará na sua casa em São Januário, apesar de eu acreditar que a torcida do Vasco vai estar em maioria no Mané Garrincha. É um jogo muito mais de campo neutro, que o Vasco precisa se comportar muito melhor do que se comportou hoje. O Vasco precisa jogar a bola. Essa semana aí o Vasco precisa trabalhar, o Paiva precisa corrigir esses erros dentro de campo, da dinâmica de jogo do time, da postura em campo, da maneira como o Vasco arruma soluções para sair jogando. Quer dizer, não tem arrumado soluções para sair jogando, principalmente no primeiro tempo. E corrigir isso para enfrentar o Palmeiras de igual para igual no Mané Garrincha, porque vai ser um jogo bem difícil. Mas pode comentar aí também, Rafa. Não, eu vou comentar brevemente. Essa questão do Galdames e JP. O JP, para mim, já não tem jogado muito bem há muito tempo, tá? É uma discordância entre eu e você, cara, nessa questão. Então, assim, o JP acho que precisa ter um amadurecimento, não sei o que pode estar acontecendo com ele. Essa questão do Galdames é muito difícil da gente falar, cara, porque a gente, infelizmente, não tem mais acesso a essa questão. Eu não sei se o Galdames está treinando bem. A única coisa que eu acho que fica um pouco incoerente para o Vasco é o seguinte: se ele não está nos planos, a gente precisa oportunizar outras pessoas. Não tem jeito. A gente vai querer ficar com ele porque é um ativo pronto, o dinheiro já está gasto e o salário dele vai cair até dezembro, então pronto. Então, a gente tem que ver o que está rolando. Assim, nessa questão, sendo bem honesto, cara, eu confio muito no crivo do Paiva. E aí, com relação ao Ryan, eu acho que é super importante a volta e o retorno dele, tá? Muito importante mesmo. E eu fico muito feliz de ter acontecido o que aconteceu. Ele saiu, tomou um baque, chega, não tem que ter mais castigo nenhum pro garoto Ryan, tá? Com relação ao Palmeiras, jogo duríssimo. Infelizmente, o Vasco fez essa besteira de vender esse jogo. Inclusive, não é 90-10. Ou seja, a gente conseguiu ter 19 jogos fora de casa e agora somente 18 jogos em casa. Então, assim, é uma vergonha que aconteceu. Mas vamos para dentro, como o Caio falou, vai ser um jogo muito difícil, porque o Palmeiras resolveu jogar, já que foi eliminado das Copas, né? Então, mas vai ter que jogar muito sério para conseguir ter algum tipo de resultado importante. E sem medo, né, Rafa? Porque são coisas diferentes. Respeitar o Palmeiras, o momento do Palmeiras que é melhor do que o do Vasco, porque o Palmeiras tem mais time, é diferente de você ter medo de jogar contra o Palmeiras e ser incapaz de conseguir sair jogando, trocar passes. Isso aí. O Vasco precisa jogar futebol contra o Palmeiras. Hoje o Vasco não jogou futebol contra o Flamengo, mas conseguiu na camisa, na torcida, na vontade, na estrela do Felipe Coutinho, nessa jogada aí que a gente falou, empatar o jogo. Mas precisa jogar muito mais do que vem jogando. Perfeito. Vou soltar aqui, galera. Boa noite, professor Rafael Paiva, tudo bem? Adília Vivar do canal Podcast Cruzmaltino, aqui se fala de Vasco. Queria falar um pouquinho sobre o Payet, porque como é que ia colocar na cabeça de um jogador que sempre jogou para frente, marcar tanto? A gente viu que no jogo de hoje ele conseguiu fechar as linhas, mesmo com 36 anos, 37 anos de idade, já com a idade bastante elevada. Como é que é você introduzir isso no dia a dia para o jogador? Obrigado. Eu acho que na verdade, mais fácil do que parece, porque ele é um jogador tão talentoso que ele sabe exatamente que um jogo desse necessita muito dele defender, né? Então a gente até falou agora no vestiário e ele tinha total clareza que ele tinha que ajudar a defender. Era um jogo que ele tinha que... A gente sabia que o Flamengo ia ter mais a bola, eles iam conseguir empurrar mais a gente para trás do que a gente gostaria. E o que a gente fica muito feliz é do Payet conseguir jogar com essa intensidade por mais tempo, né? É uma coisa que a gente cobrava muito dele. E sem perder a qualidade técnica que ele tem, a capacidade de técnica, ou de dar um passe para gol, ou de dar tempo para a gente sair com mais jogadores. E a gente está muito satisfeito com o que o Payet tá produzindo ofensivamente, defensivamente, e a gente tem cobrado mais ele, porque a gente sabe que ele ainda pode evoluir mais, porque realmente é um jogador muito acima da média. Olá, Paiva, boa noite. João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você explicasse um pouco sobre a escolha do Jean Davi como titular. Ele, no primeiro tempo, né, na minha avaliação, não conseguiu performar tão bem. No segundo tempo até deu uma melhorada, mas, assim, imaginando que ele joga mais para o lado esquerdo, jogou pelo lado direito, e o Ryan, né, você acabou sacando ele.
e explicar também a não utilização do Máximo Domingues, se ele já estaria apto para jogar ou não, fisicamente, ou foi uma escolha mais tática e técnica. Obrigado. Sim, do Jean Menezes, ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então, a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente, nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo estava sendo marcado ali, né, engatilhado a pressão já, e eu acho que a gente tem que ter paciência, né, a gente tem muito pouco tempo para trabalhar, a gente voltou do jogo do Atlético Paranaense, sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados, sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade, então são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né, observar algumas coisas, mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente e, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir, vai nos ajudar bastante. O Maxim também estava muito disposto a jogar, queria jogar, mas a gente tem que ter paciência também, a gente já tinha colocado o Jean, e a gente precisava observar o Jean, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxi, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico, tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Paiva, Jonathan Santos, canal BTB Esportes, boa noite. Internamente, transparecia que os jogadores estavam buscando esse clássico de hoje, dar uma resposta ao torcedor vascaíno por conta do jogo do primeiro turno. Embora não tenha sido um resultado positivo, não veio os 3 pontos, mas qual foi a resposta que os jogadores dentro de campo deu ao torcedor que também fez uma grande festa na arquibancada hoje? Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés, né, de dar uma resposta. A gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe, né, ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais, a gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil, então a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, né? Mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, né? O que a gente busca como equipe, aonde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, aonde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta, né? Então, pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava no nível de concentração altíssimo o tempo todo, a gente tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado, e eu acho que a resposta foi boa. Acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. Antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de 8 jogos sem perder. Acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o 6º jogo consecutivo que a gente não perde, então a gente tem construído coisas boas aí, a resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no Brasileiro, a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, Antenados na... Vamos lá, Caio. Payet, sobre a questão de sacrificar o Payet, escolha pelo Jean David, tá? Falou um pouco sobre o Maxime Domingues e sobre essa questão de dar uma resposta dos 6-1. Pode começar essa, Rafa, que eu comecei a outra, aí a gente vai alternando. Cara, vamos lá. Primeira coisa, o Payet realmente é um jogador comprometido pra caralho com a camisa do Vasco, pô. Menor surpresa em ele fazer uma função que vai ter que marcar mais do que só jogar solto. Ó, aí é um cara comprometido, um cara de grupo. Por isso que eu falo que um dia o Vasco vai ter que jogar com o Payet e Coutinho junto. Já falei aqui para parar com essa história do tipo assim, a gente não pode ter, porque quem vai marcar? Cara, craque agora não pode marcar. Recompor não é possível para um craque. O cara que joga no Real Madrid, que joga em qualquer lugar, o Vinícius Júnior tem que recompor, pô. E acabou. Ponto.
Ah, eu vou botar o Rodrigo com o Vinícius Júnior, porque pô, os dois são craques, quem vai recompor? Para com essa porra. Não me surpreende absolutamente nada o Payet ter se sacrificado. E achei que ele sacrificou muito mesmo. Inclusive, marcou bem em determinados momentos, pô. Marcou bem. Com relação ao Jean Davi, cara, ele soltou que o Jean Davi quer jogar pela esquerda. Ele soltou isso. Tá? Então, assim, a gente tem que ter até um pouquinho de calma em julgar o Jean Davi, porque ele está jogando num lugar onde ele não gosta de jogar. Depois ele tentou botar uma azeitona lá na empada para não, porque ele também joga por ali e tal, papapá, mas não achei. Bom, a Maxime Domingues, eu acho que é muito cedo para ele realmente ter começado o jogo. Acho que a gente vai ter algumas oportunidades de colocar ele. Eu achei que foi importante colocar o Ryan logo para encerrar o que aconteceu lá nas quartas de final da Copa do Brasil. Resposta de 6-1, se a gente queria dar uma resposta 6-1, foi uma merda. Foi horrível. Pelo amor de Deus. Nunca que realmente eu estava vendo o Vasco querer dar uma resposta. Porque se a gente quisesse dar uma resposta, a gente tinha que pressionar muito mais o time do Flamengo do que a gente pressionou. Então, assim, longe disso. Eu acho que o pai falou uma coisa certa. O Vasco, infelizmente, galera, deixa eu falar com você, torcedor. O Vasco está se moldando a sofrer, tá? O time do Vasco se molda a sofrer. Que é o seguinte, eu vou competir. Eu vou competir e o Vasco compete. O Vasco é organizado atrás, não vai ser um time que vai deixar de sofrer. A gente vai sofrer até o final, em todos os jogos. Entendeu? Óbvio, o nosso nível já subiu. Determinados times da Série A, a gente pega em São Januário, como foi contra o Red Bull Bragantino, que eu acho que foi resultado e até injusto, o Vasco, no segundo tempo, pegou a bola, dominou o jogo, ponto. Entendeu? Mas, assim, na Copa do Brasil, a gente vai sofrer. E vai saber jogar um jogo para ganhar, para ter resultado. Essa é a mentalidade do Vasco, que para mim ficou muito claro. Pode falar, Caio. Rafa, falando primeiro sobre o Payet, eu concordo com você quando você fala que nitidamente ele se entrega. O problema do Payet... Só uma aspazinha, cara. Tem gente no chat falando que o Payet acabou. Pô, galera, pelo amor de Deus, não tem condições. Vamos esperar, cara. Agora a gente tem... o Coutinho fez o gol, o Payet é ruim. Daqui a pouco o Coutinho machucou. Vamos de Payet. Calma, cara. Vamos ter calma. Não, assim, o Payet, nitidamente, o problema dele não é entrega, assim, o quanto que ele tenta que ele se dedica. Até na marcação. Isso foi falado aí na coletiva em relação a ele fechar a linha de marcação dos quatro, né? Às vezes o David estava voltando de um pique que deu lá na frente, o Payet que estava fechando. O Payet fazia a diagonal para a esquerda, sim. Marcando o lateral. Que é normal no futebol atual, assim, não está fazendo nenhum favor para ninguém. Ele é jogador do Vasco, está ali para fazer isso. Mas tecnicamente deixou muito a desejar hoje. Para mim, hoje, até botando na tela aqui a mensagem do Anderson no chat, hoje acabou a paciência com o Payet. Hoje, por diversas vezes, eu me peguei sem paciência alguma com o Payet pelo que ele fez em campo, principalmente quando estava com a bola. Não é displicência, não é falta de vontade, mas assim, já passou da hora dele pegar o ritmo de jogo que ele estava faltando quando ele voltou de lesão. Ele já tem jogado aí com mais frequência, e dele colocar a cara assim de chamar a responsabilidade do jogo. Ele tentou ali algumas vezes no primeiro tempo, foi lá atrás buscar a bola perto dos zagueiros, dos laterais, enfim, mas muito mal no jogo, muito mal mesmo. E a gente sabe que isso acontece com qualquer jogador, e ele precisa melhorar muito. E assim, é muito bom em todos os sentidos o Felipe Coutinho ter feito gol hoje, e também nesse sentido do Payet acordar e aumentar a performance dele, o rendimento dele. Porque, assim, o Rafa falou ali, bem colocado na minha opinião, que não existe limitação para você jogar com dois craques no time. Eu acho que isso a longo prazo, pensando no curto prazo e até no médio, pelo que a gente tem de parte física hoje dos dois, não dá para os dois jogarem juntos. Não, claro, gente. Eu não estou aqui falando para a próxima rodada estar os dois titular, não. Pelo amor de Deus. Sim, sim. E, dito isso, é muito bom o Felipe Coutinho ter feito o gol, ganhado confiança, né? E porque o Payet tem uma sombra ali, claramente, que se o Felipe Coutinho render mais no treino, ele vai ganhar a posição do Payet. Porque hoje dia 15 de setembro,
os dois disputam vaga no time. Eles não jogam juntos ainda. Se os dois estivessem 100% fisicamente, o time do Vasco mais encaixado, dava para os dois jogarem juntos. Hoje não dá. Então, eles brigam por posição. E o Felipe Coutinho hoje ganhou pontos. E ele, melhorando fisicamente, é mais jovem que o Payet, tem mais qualidade do que o Payet. Eu não estou falando que o Payet não tem, tá, gente? O Payet também é um craque de bola. Mas o Felipe Coutinho, em escala mundial, está à frente do Payet. Bem à frente do Payet. E, natural, o Felipe Coutinho bem ganha a posição. Então, assim, o Payet precisa acordar, jogar mais bola do que vem jogando. Eu, o Rafa, o Desito, nós somos fãs do futebol do Payet. A gente acredita muito no potencial dele em decidir jogos. A gente falou sobre o quanto ele foi importante na classificação contra o Fortaleza em São Januário na Copa do Brasil, o quanto ele foi importante no ano passado em jogos que ele decidiu para o Vasco, enfim. Mas também não dá para viver só disso. Ele tem que entregar mais realmente, e nesses últimos jogos ele deixou muito a desejar. A outra, me lembra aí, por favor, Rafa, os outros dois tópicos? Foi a escolha pelo Jean Davi, por que não usou o Maxime Domingues, e os outros foram em dar uma resposta ao 6-1. Eu acho que é loucura. Sobre o Maxime Domingues, para matar mais rápido aqui, é difícil a gente opinar porque a gente não acompanha o treino, mas eu falei na pré-live que eu não usaria o Maxime Rodrigues de início do jogo, e com o jogo apertado do jeito que estava, provavelmente eu também recorreria a jogadores que já têm mais casca ali, já conhecem o futebol brasileiro, enfim, isso eu falei lá na pré-live, no pré-jogo também. Sobre o Jean, é complicado assim, quando ele praticamente fala que o Jean pediu para jogar pelo lado esquerdo, é um pedido do jogador e a gente sabe que ele joga também. A gente já viu o famoso DVD do Jean e viu que ele usa as duas pernas. Entre ele e o David, que foi outra pauta que o Rafael Paiva colocou aí. Ele preferiu trocar o lado do Jean ao invés do David, porque o Jean usa mais a perna não dominante do que o David, né? Então o Jean talvez tenha mais facilidade de jogar trocado e o David menos. Então é uma justificativa plausível, apesar de eu querer ver mais assim do Jean, que hoje foi muito mal, foi um dos piores em campo, na minha opinião. A gente vai falar um pouquinho mais na tier list. E sobre a resposta ao 6-1, acho que não passou nem perto disso. Assim, se a gente quiser... O Vasco não deu uma resposta clara, tá? Mas se a gente quiser tirar um ensinamento, uma resposta sobre isso, é que independente de um time estar melhor do que o outro dentro de campo, aquilo que aconteceu no primeiro turno é absurdo, é atípico e dificilmente vai voltar a acontecer, principalmente no futebol atual. E que o básico precisa ser feito às vezes, né? Fechar ali a área, botar 2 volantes de marcação. O Sforza hoje, na minha opinião, mais uma vez fez um jogo honestíssimo. Ele perdeu aquela bola ali na entrada da área para o Arrascaeta. O passe também não foi lá aquelas coisas, mas deu mole naquele lance. Para mim foi o único mole assim, que eu me lembro que ele tenha dado. No mais, ele me surpreendeu positivamente, porque eu sempre falo que o Sforza peca muito na marcação, na pegada, e ele, para mim, ali no primeiro tempo, antes do Flamengo realmente se impor dentro do jogo, o Sforza era o melhor do Vasco em campo, na minha opinião. Rapaz, a tier list promete essa porra. No início do jogo. Não, isso não quer dizer que eu vá colocar ele no top 3 ali, mas naquele momento o Payet estava me irritando, me deixando muito a desejar em campo, e o Sforza que estava tentando desarmar e armar. E você via que ele estava nitidamente incomodado dentro de campo quando o Vasco não conseguia dar sequência à jogada. E para mim isso foi um fator super positivo assim, no jogo dele. Mas enfim, sobre esses 3 tópicos aí do Paiva nesse momento, é isso. Show. Agora eu vou rodar até Depois que você assumiu o time, o Vasco veio quebrando alguns tabus, conseguiu uma boa arrancada no Brasileiro, umas boas vitórias. Hoje, no jogo de hoje, todos os jogadores que tocaram na bola foram que entraram no segundo tempo. Então é uma partida para também valorizar o treinador. E com isso a torcida vem gerando alguns apelidos carinhosos. Como que é para você, já recebendo a sua primeira oportunidade na equipe de um time profissional, olhando para trás, vendo o Paiva lá na base, esperando uma oportunidade, como é para você ver tudo que você vem conquistando e esse carinho da torcida com você hoje, com todo o seu trabalho? Muito feliz, estou muito feliz aí por tudo que a gente tem feito aí nesses jogos, né? Por poder contribuir com um time gigante como é o Vasco, né? E conseguir dar resultados, né? Evoluir jogadores. Eu já falei isso em outro momento.
Eu gosto muito de ter um grupo e não ficar reclamando do que eu tenho, pelo contrário, o tempo todo tentar evoluir os jogadores que a gente tem, deixá-los mais confiantes, tentar buscar cada vez um jogo mais propositivo. Acho que a gente está num processo de construção, né? Longe ainda do que a gente sabe que o Vasco já foi na história, das equipes campeãs que o Vasco teve, foram várias, mas eu acho que a gente está no caminho, né? Fico muito feliz aí pelo carinho da torcida. Então eu vejo quando eu saio, e aqui tem muito vascaíno, em qualquer lugar que você vai, então respeitam demais, elogiam, então eu fico muito feliz, tranquiliza mais para a gente fazer um trabalho no dia a dia com mais foco, com mais tranquilidade, para o jogo a gente fica mais tranquilo, e muito feliz por tudo que está acontecendo. Boa noite, Diogo Costa, da Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Gostaria de saber do Payet, porque você pediu para ele marcar bastante, né? Mas ofensivamente, às vezes, ele se embolava ali com o David ou com o Jean David, mas no segundo tempo ele veio mais centralizado, e aí o Vasco conseguiu distribuir melhores as bolas. Foi uma orientação, você viu isso, que o Flamengo deixava um espaço mais no meio, ele veio mais e o Vasco melhorou na partida. É isso, a gente tem tentado colocar o Payet mais próximo onde a bola está, né? Então, a gente sabe que é um jogador que não tem a profundidade como característica principal, é um jogador que estava caindo muito pelo lado esquerdo do campo, e a gente tem tentado organizar o Payet para participar da nossa construção em todos os lados, né? Ele está cada vez conseguindo ser mais móvel dentro de campo, é um jogador que com a bola no pé destranca demais o jogo para a gente, tem uma capacidade de último passe, de mudar o centro de jogo. Então, quanto mais o Payet conseguir participar da construção, a gente qualifica mais a nossa saída, né? E ele tá cada vez jogando melhor. Eu acho que no primeiro tempo ele conseguiu em vários momentos também, né? O jogo é mais intenso no início, a gente sofre um pouco mais de pressão, mas é um jogador que se adapta muito bem aos espaços vazios, e cada vez ele tem contribuído mais para o jogo nesse sentido. Paiva, Tébaro, do Grupo Globo, boa noite. Os colegas já comentaram aqui que a melhora do Vasco no segundo tempo passa muito pelas tuas substituições, que dá para dizer que você teve muito dedo do treinador hoje ali na reação do Vasco. O lance do gol passa pelos pés de 4 jogadores que saíram do banco, então tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as substituições elas aconteceram um pouco tarde. Acho que a primeira foi aos 20, aproximadamente 20 e poucos, aí o Puma entra aos 38, se eu não me engano. O que passou ali pela tua cabeça? Qual foi a tua estratégia? Essas substituições poderiam ter sido feitas antes? O que passou ali pela sua cabeça? Você pode explicar para a gente, por favor? Posso. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né, que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca 1 ou 2 bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol, mas tem momentos que você está equilibrado para defender, e quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então são opções, são decisões que você tem que tomar, e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então acho que hoje o time estava consistente defensivamente, a gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo, a gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar, mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas, como sempre faz, defesas importantes, mas não foi toda hora que ele teve que defender. Então acho que a gente estava equilibrado para defender, e a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né? Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Boa noite, obrigado. Bom, galera, vamos lá. Falando sobre essa parte final, tá? Da entrevista do Rafael Paiva. Falando sobre o carinho da torcida, acho muito maneiro. Acho que, ele tem o meu carinho, entendeu? Acho que temos um técnico de campo. Já estava muito cansado dessa situação de técnico de coletiva, tá ligado? Tipo, o Ramon fazia o trabalho dele, mas, tipo assim, era meio que técnico de coletiva. Sobre o Payet, acho que
Já falamos aqui sobre o Payet. Eu, particularmente, estou vendo muita crítica ao Payet. E acho que o Payet, ele tá tentando jogar, pô. Eu acho que tá tendo pouca gente para dialogar. A minha única crítica ao Payet, às vezes eu acho que faltava um pouquinho mais de... Não vou dizer seriedade, porque ele não estava sendo displicente. Mas às vezes tem que dar um bicão para frente, entendeu? E acho que isso me irritou um pouco no Payet. Sobre as substituições, cara, eu acho que o gol do Coutinho mostra o quanto o Rafael Paiva, mais uma vez, muda o jogo. E muda o jogo bem. Entendeu? Então, eu acho que só aplauso ao nosso treinador, que, como o Caio falou, não é, nossa, deu sorte, tudo que trocou, adiantou. Não, pô, isso é muito trabalho, é muita visão, é muito trabalho de campo, que é o que eu falo do Rafael Paiva. Caio, é isso. Carinho da torcida, de novo sobre Payet, que eu já não tô aguentando mais esse assunto de Payet hoje aqui, confesso. E parece que é o seguinte, o Coutinho fez um gol, vamos falar mal do Payet agora. Eu acho que tem que parar com essa porra, é minha opinião. E sobre substituições. Diga lá. Tá mutado. Pronto. Agora foi? Foi. Não tem nem muito o que acrescentar em relação a essa história do Payet. Deixa eu só ver aqui que o chat no Instagram deu uma travada. Só pedir para a galera no chat no Instagram dizer se está tudo ok com a live ou não. Que qualquer coisa a gente tenta resolver aqui, porque eu vi que estava travando. Mas, enfim, o Payet, não tem muito, a gente já falou bastante. Ele tem que melhorar, sim, mas não é porque ele tem feito jogos abaixo que a gente precisa queimá-lo, né? São coisas diferentes. Assim, o Felipe Coutinho jogou bem. O foco não é criticar o Payet, o foco é elogiar o Felipe Coutinho. Vamos valorizar quem a gente tem dentro do nosso elenco, valorizar o nosso time, dar moral para o nosso time, porque assim, a janela fechou, galera. Não tem mais muita coisa para chegar, não. Se chegar, vai ser alguém sem clube, sem contrato, uma oportunidade no mercado, mas a princípio a gente vai com o que tem. Então, vamos dar moral aí para quem precisa ter moral. E assim, o Payet foi muito mal hoje, muito mal. A gente já falou isso 300 vezes. Mas a gente precisa cobrar, não queimar o jogador. São coisas diferentes. O DZ Magno botou aqui, o cara ganha milhões e não pode falar dele. Magno, o que a gente mais está fazendo aqui é falar dele, não sei se você percebeu. Claro que pode falar dele, senão a gente não estava falando há 10, 15 minutos aqui sobre Payet, só. Eu só estou pontuando a diferença de falar sobre, criticar, cobrar e queimar. Tudo isso que eu falei antes pode, só queimar e descartar por conta de jogos ruins, que eu acho que não é inteligente da nossa parte, são coisas diferentes. E vamos, no mais, apoiar o Vasco e tentar fazer com que o Vasco cresça e melhore dentro de campo, porque precisa melhorar muito. Acho que a gente já bateu muito nessa tecla. Sobre as substituições, ele foi bem, só que ao mesmo tempo ele foi bem porque o time estava muito mal antes, e o time foi escalado por ele também. Não estou dizendo que o erro foi na escalação em si, não acho que seja isso, mas no modo como o Vasco se porta dentro de campo, tem as suas saídas de bola aniquiladas ali pelo rival, e ficou sem saída, assim. Foi um time que devolveu a bola para o Flamengo o tempo inteiro. Então, assim, ele tem o mérito dele de ter feito as substituições corretamente. Isso ficou claro no lance do gol. A gente falou sobre isso também já. Todos que participaram do gol entraram no segundo tempo, foram visões dele ali de jogo, boas visões de jogo, que resultaram no empate do Vasco. Mas o time precisa melhorar. O time precisa melhorar muito, principalmente no primeiro tempo, principalmente nessa questão de saber trocar o jogo ali com o adversário, não ficar dando a bola direto. Porque assim, se der a bola para o Palmeiras no próximo domingo, vai ser muito difícil do Vasco conseguir ganhar o jogo. E o Vasco precisa agredir o Palmeiras também, precisa assustar o Palmeiras. Não só o Palmeiras, como qualquer outro time que o Vasco vai jogar contra. Teve um comentário muito pertinente no Instagram, eu não consigo mais buscar porque foi há muito tempo atrás. Se fosse no YouTube eu consegui. Então, só fica no aviso de novo para a galera que puder vir comentar no YouTube, fica melhor. Que foi que o Corinthians, que tem um time pior do que o do Vasco e numa fase pior do que o do Vasco, jogou muito melhor contra o Flamengo do que o Vasco. E é verdade, assim, a gente também, contra fatos não há muitos argumentos, né? O Corinthians ganhou do Flamengo jogando melhor do que o Flamengo, não foi amassado pelo Flamengo e arrumou 2 gols. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo aquele dia. Tudo bem que estava jogando em casa, etc e tal, mas o Vasco podia entregar muito mais do que entregou no jogo de hoje. Eu acho que isso tem que estar nítido assim, para o Paiva. Eu acho que ele é um cara muito correto, que ele reconhece essas coisas também, ele não é um negacionista da bola, como a gente já viu alguns técnicos que passaram no Vasco serem, né? E é isso, ele tem consciência do elenco que ele tem, e eu acho que ele também tem consciência que o Vasco pode entregar mais.